Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva! Mais um tempo de conversa e mais um livro. Vamos conversar um pouco sobre, desta feita, De que cor é o medo? É uma biografia de Paulo Teixeira Pinto, uma edição da Bertrand Editora. A autora é a Sílvia de Oliveira. Sílvia, muito obrigado por estares aqui comigo. Antes de falarmos sobre o livro, eu gostava que te apresentasses aos meus ouvintes. Eu sou jornalista há mais de 25 anos e tinha pensado, em 2010, pela primeira vez surgiu, eu conheci o Paulo Teixeira Pinto enquanto jornalista e conheci-o meramente enquanto, por motivos profissionais, porque ia às conferências de imprensa do BCP, eu acompanhava o setor bancário e o setor financeiro e, portanto, eu ia às conferências de imprensa quando ele era presidente, quando ele se tornou presidente do BCP e, portanto, conheci-o aí, achei-o sempre uma figura um pouco enigmática. Ele tem um aspecto, para quem o conhece, ele tem um aspecto, um olhar muito fixo, um ar muito reservado e impõe uma enorme distância. E quando foi nomeado presidente do BCP, escolhido pelo antecessor, pelo Jardim Gonçalves, com quem depois teve uma enorme guerra, ele criou alguma expectativa junto dos jornalistas porque ninguém o conhecia e foi uma nomeação improvável para a liderança do BCP e, portanto, eu cruzava-me com ele aí. Eu passei por vários jornais e voltei a cruzar-me com ele no jornal I. Eu fiz parte da equipa da direção fundadora deste jornal e ele era presidente do conselho editorial e, portanto, voltámos a cruzar-nos uma ou duas vezes, ele aí já estava doente. E, portanto, eu naquela altura voltei a ter o interesse redobrado de contar a história dele. Eu achava que ele era muito mais do que aquilo que eu via nas conferências de imprensa do BCP. Ele era muito mais do que aquilo, de certeza absoluta. E eu gostava da ideia de lhe tentar tirar a máscara, que é sempre uma ideia muito cara aos jornalistas. E telefonei-lhe nessa altura, em 2010, quando saí do I, portanto, nessa altura fiquei sem trabalho e, portanto, com muito tempo para escrever o livro, mas ele disse-me que não. Eu acho que ele não queria contar a história da vida dele numa altura em que se sucederam vários aspectos dramáticos da sua vida. E só agora, em 2016, no final, quando eu voltei a ficar fora das redações, portanto, com tempo para voltar a escrever, eu recuperei a ideia que tinha de querer contar esta vida, querer contar esta história, porque isto não é uma biografia maçuda de um banqueiro. Isto é a história de uma vida real e de uma vida intensa e muito rica e de uma personalidade incrivelmente entusiasmante, que interessa a toda a gente e não apenas a quem o conheceu enquanto banqueiro daqueles 2 anos e meio em que ele esteve como presidente do BCP. Neste livro, tu acabas, obviamente, por recuar muitos anos da altura em que o Paulo Teixeira Pinto passa a ser uma figura pública. Tu começas mesmo pelo início da vida dele. Como é que era o Paulo Teixeira Pinto enquanto jovem? Ele, enquanto jovem, já revelava muitas das características que acaba por ter agora. O livro, aliás, começa com um episódio que eu acho que é metafórico para a vida dele. Começa com um episódio em que ele está em casa, em Nova Lisboa, portanto, atual Huambo, e ele começa a ouvir tiros de metralhadora e a casa começa a ser bombardeada porque a casa onde eles viviam, ele com a família. Ele tem um irmão e os pais. A casa onde ele vivia era situada, localizada perto dos movimentos revolucionários de libertação angolana e, portanto, ele estava a ler um livro do Wallace e, portanto, continuou a ler, apesar do bombardeamento. Ele achava que aquela não era a sua hora, que ele não ia morrer ali. Eu perguntei-lhe se ele não teve medo, se não pensou em... e não, de facto, ele estava absolutamente tranquilo em relação a que nada lhe iria acontecer ali. E isto é uma metáfora para o resto da vida dele, porque ele, de facto, continua a achar, e depois no final do livro falamos sobre isso, ele continua a achar que vai saber o momento em que vai morrer. Aliás, já definiu os termos, através do testamento vital, já definiu os termos de sua morte, o livro conta a história da vida deste homem, que é muito mais do que 2 anos e meio de BCP.
Repito isto porque de facto é uma injustiça enorme, porque o livro é feito de episódios, a vida dele foi uma velocidade imensa de vida, com uma sucessão de acontecimentos, infelizmente muitos deles tristíssimos. E o Paulo Teixeira Pinto, ele apercebe-se dessa injustiça, no sentido ele próprio acha que a ideia que as pessoas têm dele são aqueles 2 anos de BCP, e isso é uma injustiça. Essa também é a opinião dele, é a percepção dele. Sim, ele teria muita pena se no final do livro, se o livro fosse só sobre o BCP. Eu não fiz isso porque ele alguma vez me tenha pedido. Nós estabelecemos as regras de início e, portanto, ele não houve temas proibidos, não houve partes da vida cortadas. Eu tive direito a fazer e a construir a narrativa que entendi, depois de conversar com ele e com inúmeras pessoas que o conhecem, amigos e não amigos. Mas ele, de facto, acha que, e tem razão, a vida dele é muito mais do que aqueles 2 anos e meio. E quem ler o livro vai perceber, e até se vai esquecer, que ele foi o presidente do BCP, porque ele tem de facto uma vida muito acelerada e onde fez muitas coisas e continua a fazer, apesar dos 12 anos de Parkinson que já tem acima. Ele continua a trabalhar, a pintar, a pensar no seu Museu Zero, a amar, porque se apaixonou por outra mulher e teve a coragem de pôr termo a um casamento de 25 anos com a mãe dos seus 2 filhos, que foi a Paula Teixeira da Cruz, que foi Ministra da Justiça do Passos Coelho. Portanto, ambos figuras públicas, e ele teve coragem para... Ele é um homem extremamente interessante, inteligente e, além disso, tem uma vida super rica. Muito rica mesmo. De onde é que vem a força desta pessoa? Eu acho que vem da personalidade dele. Eu acho que ele já nasceu assim. A mãe dele costumava dizer que o filho nunca teve cara de bebé. Portanto, eu acho que tem a ver com a personalidade dele e tem a ver com o percurso de vida espiritual que ele teve. Ele, aos 25 anos, entrou no Opus Dei, apesar de ter saído e de ter tido 2 crises de fé. Ele saiu do Opus Dei 20 anos depois, porque teve uma crise de fé que não conseguiu resolver. Mas o facto é que, sem dúvida nenhuma, estes 20 anos do Opus Dei deram-lhe uma estrutura espiritual, interior, emocional, fortíssima, extremamente organizada, extremamente estruturado. Ele tem sentimentos, apesar de as pessoas acharem que não, através da cara. Ele parece que não tem emoção, mas é mentira. Ele no final, acaba por conhecer um homem romântico e extremamente emocional, ao contrário daquilo que ele próprio achava ser. E ele acabou por concordar que sim, que de facto a imagem que as pessoas têm dele é completamente diferente daquilo que ele é na intimidade e em privado. Já me perdi. Já não sei em que pergunta é que estava. É bom. Vamos nos perdendo na conversa. Falaste desse... O Opus Dei, é verdade. Do Opus Dei, nem mais. Foi importantíssimo para ele, mesmo na formação intelectual, mas na formação espiritual e emocional. Em relação ao Opus Dei, ele acabou por sair depois. Teve uma crise de fé, como disseste. Atualmente, como é que é a relação dele com a fé e qual é a relação dele com Deus? É uma relação complicada. Como tudo na vida, ele pensa muito e, portanto, como tudo na vida dele, é tudo... é um pouco complexo. Ele é cheio de contradições. Ele não consegue explicar... eu acho que ele continua a acreditar em Deus, mas ele deu um exemplo para justificar a saída do Opus Dei. Ele começou a pensar o que é que Jesus Cristo pensaria se chegasse à Terra hoje, aqui à cidade de Lisboa, outro país qualquer, e se visse aos 30 e tal anos, não é? Aos 30 anos, se visse o que é que se estava a passar e se visse o que é a Igreja Católica e o que é que
os cristãos fazem e dizem, e qual é o seu dia-a-dia. E ele acha que Jesus Cristo ficaria extremamente desiludido com tudo isso, e portanto ele não poderia continuar, não se sentia no direito de continuar falsamente a pertencer a uma ordem, e ele já não acreditava em certas coisas. Há certas coisas que ele conta sobre o Opus Dei, ainda que ele seja muito cauteloso, porque ele quis sair a bem e garante que saiu a bem, ainda que nós saibamos que não é fácil isso acontecer, porque não são muitas as pessoas que ao fim de 20 anos deixam o Opus Dei. Mas existe, por exemplo, uma lista de livros proibidos, não é proibidos, mas uma lista de livros que o Opus Dei desaconselha porque considera que é perda de tempo. E estão lá todos os livros do Nobel José Saramago. E é óbvio que ele já leu esses livros todos, incluindo o Evangelho segundo Jesus Cristo, e portanto ele deixou de se sentir genuíno, ele deixou de se sentir ele próprio dentro do Opus Dei. Quão importante é sentir-se ele próprio para o Paulo Teixeira Pinto? Imenso, imenso. A vida dele é feita de rupturas, e ele próprio impõe essas rupturas a partir do momento em que acha que não se sente verdadeiro e de corpo inteiro e de alma num sítio. E portanto ele sai. E também foi assim no caso do BCP? No caso do BCP foi uma situação bem mais complicada. Ele foi escolhido pelo Jardim Gonçalves. Ele não falou durante o BCP durante os 10 anos em que fez 10 anos em agosto, que ele saiu derrotado na Assembleia Geral do BCP. E, portanto, ele durante esses 10 anos manteve o silêncio. E pela primeira vez nesta biografia, ele fala sobre o BCP, sobre a guerra, e assume claramente que houve uma guerra, ao contrário do Jardim Gonçalves, com quem eu falei também 2 vezes para a realização deste livro, que continua a negar a existência de um conflito com o Paulo Teixeira Pinto. Ele assume a guerra, fala do BCP, fala do conflito que teve com o Jardim Gonçalves, que foi quem o escolheu, não é? E fala dos motivos que poderão estar na causa desta guerra aberta entre os dois. Ele abre, ainda que seja outro dos temas, curiosamente ele tem mais, fala com mais cautela de temas como o Opus Dei e o BCP do que sobre temas dolorosíssimos que lhe causaram tristeza imensa, como a morte do filho ou a separação ou a doença do Parkinson. Ele é cauteloso, mas ainda assim abre o véu sobre o que se passou, e eu acho que ele fez um esforço imenso para conseguir ser efetivamente presidente do BCP, mas haviam forças lideradas por Jardim Gonçalves que não queriam entregar-lhe legitimamente o poder na sua plenitude, e portanto chegou uma altura em que ele não teve condições para continuar e foi-se embora. Sai derrotado, mas é ele que pede para sair do BCP, é ele que impõe a ruptura mais uma vez. Um homem tão complexo, com tantas contradições, quando chega um momento de dor, como a perda do filho, ou no caso da doença, a reação é necessariamente diferente das outras pessoas ou não? É muito diferente das outras pessoas. Eu falei com variadíssimas pessoas que estiveram no velório e que estiveram em casa quando o filho morreu, porque o filho morreu em casa de forma súbita aos 22 anos. A forma de sofrer dele também é diferente. Ele não chorou, a maior parte das pessoas não o viu chorar. Ele chorou na morte do filho, foi dos poucos momentos da vida dele em que de facto ele diz ter chorado. Mas a forma de sofrer dele é diferente, como a forma de celebrar dele é diferente. Ele não fez nenhuma festa, nem nenhuma comemoração especial porque foi nomeado presidente do maior banco privado português, o que é um pouco estranho. Não, por exemplo, quando soube da doença de Parkinson de supetão, também não fez nada, não foi para casa deprimir, foi trabalhar para o BCP. Vindo de Espanha, no jato privado do BCP.
Ele tem, de facto, uma forma diferente de demonstrar as suas emoções, sejam elas positivas ou negativas. E é, de facto, diferente da generalidade das pessoas no sofrimento. Quando, pelo menos eu falo na minha experiência enquanto leitor de biografias, acabo sempre por tirar algum tipo de ensinamento quando leio uma biografia. E para quem escreve? Tu acabaste de escrever uma, quais foram os ensinamentos que conseguiste tirar deste processo? Bem, este processo foi este trabalho, que foi bastante intenso, porque foi muito concentrado em poucos meses. Portanto, nós começámos a falar no final de março e eu tive que entregar a versão final do livro no final de agosto. Portanto, encontrámos-nos muitas vezes, muitos dias seguidos, na casa dele no Chiado e também lá embaixo em Tavira. E aos 47 anos, que é a minha idade, eu acho que já não temos a veleidade de achar que vamos fazer amigos. E de facto este processo foi bastante enriquecedor para mim. Eu devo dizer que ao longo da minha carreira de jornalista provavelmente foi um dos trabalhos que mais gostei de fazer. Eu considero que isto acaba por ser um trabalho jornalístico de investigação, porque também acabei por falar com outras pessoas para obter testemunhos testemunhos na terceira pessoa sobre a vida dele. E eu acho que neste momento tenho a certeza que ficámos amigos e ele ensinou-me muitíssimo sobre a vida nesta idade que eu tenho, ainda continuo a aprender imenso sobre a vida, e ele ensinou-me imensas coisas sobre a vida, fez-me pensar muitíssimo sobre os mais determinados assuntos. Ele é de facto uma pessoa extremamente culta e inteligente e foi eu beneficiei dos meses de partilha, de conversas. Fui uma sortuda, entre aspas, porque tive acesso ele fez-me pensar todos os dias sobre os mais diversos assuntos e eu acho que acabei por crescer também enquanto pessoa. Interiormente acabei por ganhar. E geralmente qual é que é a opinião dos outros em relação ao Paulo Teixeira Pinto? É péssima. As pessoas acham que ele é uma pessoa fria, as pessoas que não o conhecem, claro, o público em geral é capaz de olhar para ele e para esta capa, que ainda por cima é uma capa realista, porque foi tirada de propósito para o livro. Portanto, não fomos buscar uma foto de arquivo. E aqui está um homem que é doente de Parkinson há 12 anos. Nesta cara está o homem que viu um filho morrer de um momento para o outro, que se separou, que teve uma guerra... Diz. Não, estava a ouvir. Isto para dizer que as pessoas olham para aqui e pensam... este homem tem um ar tão distante, tão frio, tão impessoal, e ele não é nada disto. Portanto, ele não é nada disto, ele é uma pessoa fantástica. Ia perguntar-te o porquê do título, de que cor é o medo? Eu escolhi este título porque também acho que é uma boa metáfora para ele e para a vida dele, mas tem a ver com um episódio. Ele é sebastianista, no melhor sentido da palavra. Ou seja, ele acha que é preferível fazer do que não fazer, acha que se deve ir à luta, que há que fazer qualquer coisa. E, portanto, Dom Sebastião, era muito novo na altura, e enquanto estava a decidir se ou não, ele já tinha decidido, mas enquanto estava a decidir se ou não para a Guerra da África, avançar com a guerra para a África, estava a falar com o Duque de Alba, que era o seu conselheiro, e na altura o Duque desaconselhava-o claramente a ir para Marrocos e começar a guerra em África. E o Dom Sebastião, às tantas, numa conversa, pergunta ao Duque de que cor é que é o medo. E o Duque, claro, cauteloso e tentando demover Dom Sebastião da guerra, diz-lhe que o medo é da cor da prudência. E não é. Para Dom Sebastião não foi, e para Paulo Teixeira Pinto também não é. Eu concluo o livro dizendo que o Paulo Teixeira Pinto, é uma frase do Paulo Teixeira Pinto em que ele diz que é a sombra daquilo que motiva a coragem. O medo é o que está na sombra da coragem, e eu acho que foi assim que ele levou a vida dele. Sem medo, sem aquele medo que corta as pernas, sem o medo que corta a vida. Ele viveu sem medo.
Hoje em dia, as pessoas acabam por, na sua imaginação e na ideia que têm do mundo, muitas vezes não conseguem perceber que existem pessoas diferentes daquelas que elas próprias conhecem e de si próprias. Este livro ajuda-nos nisso, ajuda-nos na abertura do espírito e na abertura da nossa cabeça para ficar a saber que existem pessoas que têm vidas muito diferentes da nossa. Nunca tinha pensado nisso, mas é capaz, a mim ajudou-me, por exemplo, porque um homem que eu encontrava nas conferências de imprensa do BCP, de fato gravata, movia-se num meio como o setor financeiro, tradicional, conservador. O que vem à nossa cabeça é logo um estereótipo. Exato, criamos estereótipos, ideias, preconceitos, e também o que me interessou muito nele foi eu começar a tentar, eu comecei a perceber que ele tinha outros interesses, a poesia, a pintura, e eu, mas como é que é possível? Um banqueiro não pinta, não é? Como ele próprio diz na sua biografia, na biografia que eu escrevi. Também seria um bom título. Um banqueiro não pinta. Também. Aliás, ele só começou a assumir muito mais essa sua veia da arte, à qual ele agora se dedica quase inteiramente. Ele só se dedica, só começou a falar sobre isso sem tanto pudor depois de ter deixado o BCP, porque geralmente os banqueiros são aquilo, não é? Os banqueiros são quase que robôs vestidos de fato e gravata, não podem estar doentes, portanto ele escondeu a doença, não podem ter vulnerabilidades, fraquezas, hobbies, só mesmo o golfe, e portanto ele é tudo aquilo que um banqueiro, ele é tudo aquilo que as pessoas acham que ele é. Ele não é aquilo que as pessoas acham que ele é, ou melhor dizendo. Sílvia, estamos mesmo a acabar. Sílvia de Oliveira, ela é autora do livro, um livro essencial, De Que Cor é o Medo, uma biografia de Paulo Teixeira Pinto, uma edição da Bertrand Editora. No final desta conversa, Sílvia, queria perguntar-te quem é hoje? Já revelaste um pouco, aliás, e a forma como descreveste a capa é quase uma resposta a esta pergunta, mas ainda assim eu queria fazer-te na mesma. Quem é hoje Paulo Teixeira Pinto? Bem, ele não mudou, ele continua a ser o mesmo homem, só que começou, e também por causa da Mónica, a sua atual mulher, com quem vive há 9 anos em Tavira, ele descobriu que existem outras coisas às quais ele não dava a importância devida. Existem outras coisas, outras formas de viver, outras formas de sentir, e portanto ele hoje, a foto não tem, a fotografia da capa não tem gravata, ele foi sem gravata, mas ele poderia não ter ido de camisa, poderia ter ido de polo, ou de ténis all-star, como ele costumava estar nas conversas que temos. É um homem consciente do fim, por causa da doença, tem muita tristeza e muita mágoa dentro dele por causa da morte do filho, mas é um homem que ama e que continua a gostar imenso de viver, e que tenho a certeza que até ao fim, até ao último dos seus dias, continuará de pé. Aliás, ele diz que quer morrer de pé também, não só simbolicamente. Literalmente também? Literalmente. E pediu ajuda a quem o possa, à Mónica, pediu ajuda à Mónica para tentar fazer com que esse momento simbólico possa acontecer, e se for possível, assim será. Continua a ser um homem que acorda todos os dias com enorme vontade de viver, e sobretudo por causa das pessoas que ama, incluindo o filho que perdeu e que o amam. É um homem normal. É assim, isto não é a biografia, como eu comecei por dizer, isto não é a biografia de um banqueiro, maçuda. Isto é a história da vida de um homem que as pessoas devem conhecer. E por isso mesmo é uma história fascinante. De Que Cor é o Medo? Sílvia de Oliveira é a autora. Muito obrigado, Sílvia. É uma biografia do Paulo Teixeira Pinto.